A vida só começa depois do café. Já escutou essa frase? Será que podemos dizer que a vida pode ser comparada com um bom café? Às vezes sem açúcar, às vezes com adoçante, às vezes com açúcar. No final das contas, cada um adoça ao seu gosto. Se é que adoça. Bom dia, memorável. E aí, você costuma tomar um cafezinho? Essa frase aí faz jus à sua vida? A vida só começa depois do café? Você gosta de café? E no caso, você toma café sem açúcar? Como você tem tomado aí o seu cafezinho? Boa parte das pessoas não gostam muito de café sem açúcar. Não sei se esse é o seu caso. Eu não sei nem mesmo se você gosta de café. Mas independente se você goste ou não, você vai conseguir entender aqui o que eu quero trazer como reflexão para esse áudio. E o ponto é que talvez o café ou muitos dos cafés estejam mais para o necessário do que para o gostoso. Mais para o necessário do que para o gostoso. E o açúcar ou o adoçante que muitos de nós colocamos nele, de certa forma talvez sirva para amenizar um pouco o amargo. Ele disfarça o sabor original. Você sabia disso? Que o açúcar disfarça o sabor original, suavizando ali o que para muitos acaba sendo um pouco difícil de apreciar. Bem, talvez já esteja se perguntando onde o Alexandre está querendo chegar com isso. Pronto, deu. Agora ele quer falar de café. Uns dias atrás, eu estava conversando aí com meu primo, Derek. Eu já até mencionei ele aqui em outros áudios. Lembra? Aquele que caiu no bueiro? E ele estava compartilhando comigo um post que ele fez, trazendo uma reflexão semelhante a essa. Uma reflexão sobre o café. E nós, como costumamos vez ou outra termos algumas conversas e conexões filosóficas, por assim dizer, conversamos um pouco sobre esse assunto. E para mim fez muito sentido. E quando algo faz sentido, eu procuro trazer aqui para vocês da melhor maneira possível, tentando sempre trazer com simplicidade e até mesmo como uma maneira, uma forma de te impulsionar, de nos impulsionar, né? Por isso eu não poderia deixar de trazer essa construção aqui no áudio de hoje, ainda mais no mês da resiliência, no contexto resiliência. Mas independente se você gosta de café ou não, independente se você gosta de café com açúcar ou não, você já tinha parado para pensar que ao fazer isso, de certa forma, as pessoas estão mascarando a experiência real, a experiência verdadeira do sabor real, original do cafezinho, por assim dizer? Assim como o açúcar no café, muitas vezes usamos pequenos adoçantes, pequenas proporções de adoçantes emocionais ou pílulas açucaradas para evitar sentir o peso real de certas situações. Preferimos aquilo que é mais fácil de digerir, aquilo que não incomoda, aquilo que tem um gostinho mais doce, mais suave. Porém, ao fazer isso, será que estamos realmente lidando com o que é verdadeiro? Com a vida real? Ou estamos apenas colocando um filtro na realidade para que ela pareça um pouco mais doce, um pouco mais açucarada? A verdade é que o que é doce e fácil de engolir muitas vezes pode não estar fazendo tão bem como gostaríamos. Adoçar as coisas demais pode nos impedir de ver o que realmente está acontecendo, pode nos fazer ignorar problemas na tentativa de deixar a vida mais doce.
e até mesmo deixar de enfrentar o que é necessário. A vida, assim como o café, às vezes é amarga. É a vida real. Às vezes é azeda. É a vida real. E evitar esse amargo não nos ajuda a crescer. Pelo contrário, pode nos manter presos na ilusão de que tudo está bem, de que tudo está indo bem, quando na realidade estamos apenas fugindo do que muitas vezes precisa ser encarado. Lembra do áudio que eu falei ali sobre evitar o confronto? É mais ou menos por aí. Quem evita o confronto na tentativa de ficar no conforto pode permanecer no conflito, querendo se enganar que está no conforto. Podemos dizer que quando colocamos açúcar no café, estamos temporariamente mascarando o gosto amargo. Porque se pararmos para pensar, o amargo está ali. Ele continua ali. O café real, sem açúcar, está ali. Por trás do doce, por trás do adoçante, por trás do açúcar, mas muitos de nós adicionamos nosso toque especial para fazer com que o café fique menos amarguinho, ou no caso, um pouco mais docinho. E da mesma forma, quando evitamos conflitos, confrontos, desafios, estamos mascarando o crescimento que vem de enfrentá-los. O que realmente traz resiliência não é evitar o amargo, mas é aprender a lidar com ele. Até mesmo podemos dizer que aprender a apreciar um pouco mais o sabor do amargo. Aprender, entender e aceitar que o amargo existe. Lembra que falamos sobre isso no nosso encontro de segunda-feira? Aceitação é importantíssima para seguir em frente, para manter nossa resiliência e para trazer leveza e liberdade para o nosso emocional. Liberdade emocional. A resiliência não nasce na zona de conforto, ela cresce quando estamos dispostos a enfrentar aquilo que parece difícil, amargo ou desagradável. Adoçar tudo pode parecer confortável, mas é enfrentando os desafios de frente, sem filtros, que você realmente se fortalece, que nós realmente nos fortalecemos. Quem tem o costume de tomar café com açúcar, não vai ser fácil tirar. Eu tenho consciência disso. Eu gosto muito do café, eu gosto de café e eu aprendi a saborear o café sem açúcar. O gosto real, o sabor real do café. E no começo não foi fácil. Assim como a vida nem sempre vai ser fácil. E assim como eu aprendi a saborear a realidade, que é a vida. Nem sempre a vida é docinha, nem sempre a vida está docinha. Existirá tempos e momentos em que ela estará um pouco mais amarga, talvez um pouco mais azeda, e haverá momentos em que podemos ou poderemos dizer, ou mesmo ter até mesmo a impressão de que ela está com um gostinho, um cheirinho de estragado. Exatamente. E por isso vamos jogar a vida fora? Assim como fazemos com alimento estragado? Assim como fazemos com o resto do café que sobra na garrafa? E aí? É da sua vida que estamos falando, é da minha vida, é da nossa vida que estamos falando. Você já tomou café do dia anterior? Já? O café amanhecido, né? Como alguns costumam dizer? Se sim, sabe que não é nada bom. Não é tão gostoso como um cafezinho feito na hora. Podemos dizer que é até mesmo ruim, né? Para alguns, dependendo do paladar. Tem gente que vive no passado, tomando o café de ontem a todo momento e querendo que ele fique gostoso. Será que faz sentido tomar café de ontem hoje? E amanhã? Tomar o café de hoje?
E depois de amanhã, tomar o café de amanhã? Café de ontem com açúcar? Sei lá, né? O que você pensa sobre isso? Faz sentido? Ah, eu vou deixar o café pronto para amanhã. Você vai lá de noite e já faz o café e deixa ele pronto. Assim que eu acordar já tá pronto. Não faz sentido. Café é bom, gostoso. É o passado na hora. Às vezes a gente deixa ali na garrafa, vai tomando ali. Mas o de ontem não vira. Não vai dar certo, não vai dar bom. E a resiliência também é sobre isso. Tomar o café do dia de hoje, de preferência sem açúcar. Encarar a vida como ela é, com seus momentos doces e amargos. Você não precisa gostar do amargo, não precisa amar o amargo, mas precisa aprender a lidar com ele. Simples assim. A vida real vai ter os seus desafios, vai ter os seus contratempos, os seus imprevistos. Algumas situações difíceis vão aparecer. Mas cada vez que você resiste, você cresce diante dessas dificuldades. Você se torna mais forte, mais preparada, mais resiliente. E assim como você se acostumou com o sabor do café com açúcar, você também pode se acostumar com o sabor do café sem açúcar. Às vezes, pelo simples fato de adicionar açúcar ao nosso café, podemos até mesmo estar perdendo ou estarmos perdendo alguns dos benefícios que ele pode nos proporcionar. Eu não sei se você já sabia, mas alguns dos benefícios do café sem açúcar, eles são comprovados. Como, por exemplo, ele pode nos ajudar a prevenir doenças como diabetes, doenças do coração, porque ele nos ajuda ali a estabilizar os níveis de glicose no sangue e a evitar a resistência à insulina. Ele também pode nos ajudar a controlar o peso, pois a cafeína acelera o metabolismo e tem efeitos diuréticos. E o café sem açúcar é caloria zero. Quando você toma o café sem açúcar, você não está ingerindo calorias, não está contabilizando calorias para o seu dia. Ele também nos ajuda a melhorar a disposição e o humor, pois aumenta a produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina. Ele também pode nos ajudar a proteger o corpo, porque é uma fonte de antioxidantes que protegem o corpo contra a oxidação celular e os radicais livres. Além de tudo, também realçar o sabor do café. O açúcar pode mascarar os sabores naturais do café, mas quando você tira o açúcar, os sabores se destacam. Aí você vai conhecer o sabor real do cafezinho que você toma. E ele também, entre os benefícios, vai te ajudar a diminuir a dependência do açúcar. Porque no caso, o consumo excessivo de açúcar pode alterar o sistema de recompensa do nosso cérebro, associando o açúcar a uma sensação de prazer, bem-estar e felicidade. Olha só que interessante. E o açúcar, ele pode nos viciar por aumentar os níveis de dopamina, que é um neurotransmissor que vai controlar a sensação de prazer. Entre outros vários motivos aí que eu poderia citar. Mas pense nisso com muito carinho. Então, assim como pode acontecer com o café, pode acontecer com a vida também. Quando adicionamos açúcar demais em nossa vida e mascaramos o gosto ou o sabor, podemos também perder alguns benefícios que o amargo pode ter ou pode trazer, como o crescimento, o desenvolvimento, os aprendizados e até mesmo o amadurecimento. Então pense aí, onde você tem colocado açúcar demais em sua vida para mascarar ou para evitar o amargo? Quais desafios você tem evitado enfrentar, mascarando-os com distrações ou ilusões de conforto?
Está na hora de encarar a realidade, de enfrentar o que está diante de você sem filtros, sem açúcares e até mesmo sem adoçantes. Por isso, na próxima vez que se deparar com algo difícil, algo muito difícil, algo que pareça ser ou estar amargo, não fuja. Não vai logo colocando açúcar. Não tente adoçar a situação para que ela pareça ser mais fácil. Enfrente-a assim como ela é. A vida é cheia de momentos assim, e é nessas horas que você tem a chance de praticar a verdadeira resiliência. Precisamos ter cuidado com os atalhos, cuidado com as falsas promessas que contêm facilidades demais, cuidado com os adoçantes artificiais emocionais. Aprenda a encarar o que vier com coragem, resiliência e determinação. Comece aos poucos, comece com aquele golinho de café sem açúcar, de gole em gole. Começa diminuindo ali. Diminui, tomava, colocava uma colher cheia. Deixa eu colocar agora meia. Agora eu vou colocar só um pouquinho. Agora só um pouquinho. Colocava várias gotas. Vou diminuindo pouco a pouco. No início pode ser um pouco desconfortável. Mas com o tempo você vai se adaptar ao sabor real da vida. Ao sabor real do café. E isso vai te fortalecer. A resiliência é construída na capacidade de aceitar e lidar com o que é real, com o que é de verdade. E lembre-se, o amargo de hoje pode ser o sabor da sua vitória de amanhã. Pode ser o doce de amanhã. Pode ser a sua recompensa do dia de amanhã. E o desafio que eu gostaria de propor para vocês hoje, que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, o que você acha de nos próximos dias experimentar deixar de lado algo que você costuma adoçar na sua vida? Exatamente, começar a tirar um pouquinho o açúcar de algumas coisas que você está adoçando demais. E pode ser do café mesmo. Você pode começar pelo seu cafezinho, pelo seu chá, pelo seu leite, seja lá qual seja o item que você tem colocado muito açúcar aí. Pode ser um mau hábito, pode ser uma situação, um pensamento que você tenta sempre suavizar. Deixar passar situações que podem estar minando a sua autoestima, principalmente a longo prazo. Situações que podem estar ferindo a sua família, seus filhos, seu cônjuge, seu jeito de falar, seu jeito de agir. Pensa aí. Situações que podem estar ferindo a sua família, seus filhos, seu cônjuge, simplesmente por deixar passar, fingir que não está vendo, querendo colocar um açúcar aí em alguma relação ou situação na tentativa de esconder o amargo. Tá amargo, poxa, vamos resolver. Vamos resolver como que pode ficar melhor. Cuidado. Açúcar a longo prazo pode causar muitos problemas. De obesidades a diabetes, a problemas de coração. E assim é com a vida também. As coisas não acontecem simplesmente do nada, já falamos sobre isso. E às vezes estamos apenas nos fingindo de cegos, nos fingindo de surdos para algumas situações ou sinais que podem estar bem visíveis, que podem estar bem diante dos nossos olhos. Aprenda a enfrentar seus problemas de frente. Aprenda a viver a vida real, aprenda a praticar o desconforto, a praticar a resiliência. E ao fazer isso, você vai perceber que a força interior, a sua força interior, a que está aí dentro de você, ela vai crescer cada dia mais. E talvez ela esteja meio que adormecida. Então talvez seja o momento de despertar essa força interior. Desperte sua gigante interior, desperte o seu gigante interior. Assim como o músculo para crescer, se desenvolver, precisa de pesos,
ou precisa de um pouco mais de peso ou menos tempo de descanso para que as fibras sejam rompidas, talvez algum de nós estejamos precisando romper algumas fibras que o açúcar não está deixando para que alguns músculos possam crescer, possam se desenvolver. E eu não estou falando de músculos e também não estou falando de café. Mais uma vez, é sobre a sua vida, é sobre a nossa vida. Pense nisso. Seja um divergente. Faça coisas divergentes e usufrua de resultados divergentes e memoráveis. Agora sim, vamos para a vida? Bora lá apreciar e colecionar as mais belas memórias? Sem máscaras, sem filtros, sem açúcar, sem adoçantes emocionais e superficiais? Bora lá fazer do dia de hoje as mais lindas lembranças e recordações para serem lembradas, relembradas e celebradas no dia de amanhã? Com um coração calmo, com amor, com leveza e resiliência. Porque é assim que eu vou viver o meu dia, a minha vida. E é assim que eu te convido e te incentivo a viver o seu dia e a sua vida também. Um mega beijo sem açúcar refinado no seu coração e até o próximo impulso.